Olá! Dando continuidade ao conteúdo da disciplina, nós vamos agora abordar o capítulo 7, e o capítulo 7 trata da transformada de Fourier. A transformada de Fourier nos permite representar um dado sinal ou sistema no domínio da frequência. Dentre os objetivos desse capítulo, nós temos introduzir a transformada de Fourier a fim de facilitar a análise tanto de sinais quanto de sistemas de tempo contínuo, apresentar as propriedades transformadas de Fourier, as propriedades que são utilizadas para manipular os sinais dos sistemas, discutir como que o espectro do sinal é modificado ao passar por um dado sistema. Esse capítulo ele trata também da resolução de equações diferenciais, de forma simplificada. Contudo, para esse aspecto, nós já temos a transformada de Laplace, que é mais geral e mais abrangente. Portanto, nós não vamos entrar na resolução de equações diferenciais usando a transformada de Fourier. Um ponto importante antes de nós seguirmos adiante seria destacar que a transformada de Fourier, ou seja, o termo utilizado aqui, ele se refere à transformada de Fourier de tempo contínuo. Nós vamos ver no decorrer dos próximos capítulos que existe também a transformada de Fourier de tempo discreto e a transformada de Fourier discreta. Para exemplificar como que a transformada de Fourier poderia ser utilizada, vamos considerar esse exemplo que tem em tela. Nesse exemplo, nós temos um dado sinal, x de t. Esse sinal está sendo representado no domínio do tempo. E a pergunta que eu faço é como que eu poderia desenvolver um modelo matemático que representa esse sinal? E aí, aqui, eu poderia começar a discutir, argumentar que ele tem uma característica que se assemelha bastante ao comportamento de um cosseno. Contudo, a gente percebe que uma função cossenoidal, simples, não vai conseguir caracterizar esse sinal. E aí a gente tem que encontrar uma maneira de identificar quais são os componentes que tem nesse sinal, para então desenvolver o seu modelo matemático. Nesse caso, nós poderíamos então lançar mão da transformada de Fourier e obter a representação desse sinal que estava no domínio do tempo, no domínio da frequência. Nesse caso, o que nós temos aqui? Nós temos então que o sinal é representado no domínio da frequência, ou seja, o eixo que antes era tempo, agora é frequência, e a partir disso nós conseguimos observar que esse sinal ele tem três componentes. Uma componente de amplitude 0,5, próximo ali de 60 Hz. Nós temos uma outra componente que tem frequência próximo a 240 Hz e amplitude ali de alguma coisa 0,1. E temos uma terceira componente que tem frequência de 360 Hz. Logo, a partir disso, eu conseguiria então formular um modelo matemático para descrever esse sinal. Seria alguma coisa como x de t, seria o cosseno de 2π 60t, mais cosseno de 2π 240t, mais cosseno de 2π 360t. Resta agora o quê? Determinar qual seria a amplitude dessa primeira componente, da segunda componente e da terceira componente. E aí aqui o que a gente observa? Que a primeira componente tem uma amplitude muito grande, ou seja, próximo ali a 0,5. A segunda componente, amplitude ali próximo a 0,1. E a terceira componente, próximo ali a 0,5, 0,7. Resta agora, então, determinar qual seria a amplitude da primeira componente, da segunda e da terceira componente. E aí eu vou lançar mão de um spoilerzinho, mas seria basicamente o dobro do que nós temos aqui na representação do gráfico. Tá? Então, no primeiro componente nós teríamos amplitude 1, a segunda componente nós teríamos alguma coisa do tipo 0,2 e a terceira componente algo com 0,1. Nesse slide eu deixei ilustrado qual seria o valor exato de cada uma das componentes, mas a intenção aqui é ilustrar que, a partir do sinal no domínio do tempo, quando a gente faz a representação dele no domínio da frequência, a gente consegue agora identificar quais são os componentes presentes naquele sinal e construir um modelo matemático que representa aquele sinal no tempo. Ou seja, a transformada de Fourier permite identificar qual é a frequência das diferentes componentes e também a amplitude, ou seja, a contribuição de cada uma dessas componentes para a síntese ou para a produção daquele sinal. Um outro exemplo que nós poderíamos considerar seria a ideia de um sinal passando por um sistema.
Nesse caso, nós temos um sinal de entrada x de t, que passa por esse sistema e produz como saída y de t. Esse sisteminha aqui poderia ser visto como um filtro seletor, é composto por resistor, indutor e capacitor, e a questão aqui é, qual é a resposta em frequência desse sistema? Então, se eu levanto a resposta em frequência desse sistema, o que eu obtenho? Que o espectro de magnitude é dado por esse gráfico aqui e o espectro de fase por esse. Observando o gráfico, o que a gente percebe? Que até uma dada frequência, ou seja, até a frequência aqui de 1 radiano por segundo, o espectro de magnitude tem uma característica plana e tem magnitude em dB de 0 dB, ou seja, o que entra no sistema que tem essa faixa de frequência vai acabar aparecendo na saída sem sofrer qualquer tipo de alteração quanto à sua amplitude. Por outro lado, componentes de frequência que estejam nessa faixa acima do 1 radiano por segundo, ou seja, do 10 elevado a 0, vão ser atenuadas ao passar pelo sistema. Além da modificação quanto à amplitude do sinal, entrada e saída, nós temos também uma alteração no espectro de fase desse sinal. Ou seja, o espectro de fase do sinal ele também vai sofrer alteração dependendo em que faixa de frequência aquela componente está. Por exemplo, até a frequência de 1 radiano por segundo, as componentes vão sofrer alteração até a ordem aí de menos 90 graus. Depois disso, elas vão passar a sofrer alteração até a ordem de menos 180 graus. Então, quando eu passo o sinal através de um sistema, se eu conheço a resposta em frequência do sistema, eu consigo inferir sobre quais componentes daquele sinal serão atenuadas e quais não serão. Para deixar isso um pouco mais claro, vamos considerar um exemplo um pouco mais elaborado, tal como esse que nós temos em tela. Então, o que nós temos aqui? Um sinal x de t, representado no domínio do tempo. Esse sinal ele poderia ser ilustrado no domínio da frequência, tal como esse gráfico que nós temos aqui. E a gente percebe que tem duas componentes, uma componente nessa frequência aqui e outra nessa outra frequência. E aí a questão é, o que acontece quando eu passo esse dado sinal através de um sistema que tem essa resposta em frequência dada aqui? O que a gente percebe? Se traçarmos esse espectro de magnitude do sinal em cima da resposta frequência do sistema, a gente percebe que nós teríamos uma componente mais ou menos aqui e outra componente mais ou menos aqui. Como consequência, a saída vai ser o produto entre as componentes do sinal e a resposta em frequência do sistema. Ou seja, aquela componente que está na faixa de frequência denominada aqui banda passante, ou seja, que é plana, não vai sofrer alteração ao sair do sistema. Ou seja, ela vai se manter inalterada na saída. Por outro lado, aquela componente que está na faixa de frequência da banda de rejeição vai sofrer uma certa atenuação. Nesse caso, a componente vai sofrer uma atenuação de 40 dB, menos 40 dB, ou seja, vai ser atenuada por um fator de 100. Logo, a partir disso, o que eu percebo? Que se a entrada era um sinal com essa característica aqui, ou seja, cosseno de 0,5t mais meio cosseno de 10t, o sinal observado na saída desse dado sistema vai ser aquela componente que entrou, aquela componente que está na faixa da banda passante, não vai sofrer alteração, e aquela outra componente que está na faixa da banda de rejeição vai ser atenuada por um fator de 100. Obviamente que, ao passar um sinal por um dado sistema, esse sinal ele também vai sofrer alteração de fase. E aqui está representado por a presença desse φ1 e φ2. No nosso caso aqui, em particular, essa alteração de fase que vai ser sofrida ela vai ser de 50 graus para a primeira componente e 172 graus para a segunda componente. A gente observa isso olhando esse gráfico aqui, né? Então, nós teríamos uma componente que estaria mais ou menos aqui e a outra componente estaria mais ou menos aqui. E aí, se a gente observar quanto seria o atraso de fase, seria algo da ordem de 50 e 172. E aqui no final eu deixo o sinal de saída observado,
na saída do sistema, e o espectro do sinal observado na saída do sistema. Então, o que nós temos aqui? Entrava aquele sinal cossenoidal com uma característica aleatória de alta frequência, ou seja, quase que um ruído ali. Sai esse sinal limpo, cossenoidal, com essa componente de mais baixa frequência, sendo aquela componente de mais alta frequência atenuada, ou seja, não se encontra mais presente na espectro de sinal saída do sistema. Então, com isso, nós percebemos e conseguimos concluir que a transformada de Fourier possibilita representar um sinal no domínio da frequência, determinar qual é a resposta em frequência de um dado sistema, extrair com maior facilidade qual é a informação de interesse, ou seja, identificar qual é a componente desejada e indesejada. Do ponto de vista de engenharia, sinais e sistemas eles podem ser melhor caracterizados e entendidos quando no domínio da frequência. A transformada de Fourier também possibilita o melhor entendimento de como que o sinal é modificado ao passar por um dado sistema, ou seja, como que cada uma daquelas componentes presentes no sinal é afetada. Quanto às definições matemáticas da transformada de Fourier, nós temos o seguinte. Para um sinal x de t determinístico e não periódico, a transformada de Fourier direta é dada por essa expressão aqui, a qual mapeia o nosso sinal de tempo contínuo numa representação em frequência. Observem aqui o uso de letra minúscula para o domínio do tempo e letra maiúscula para o domínio transformado. Nós temos também a transformada inversa de Fourier, onde o objetivo é mapear aquela nossa representação em frequência, ou seja, aquele espectro do sinal no domínio do tempo. Esse parzinho permite sair do tempo e ir para a frequência, assim como sair da frequência e voltar para o tempo. Cabem duas observações aqui. Primeira observação, nós começamos assumindo que x de t tem que ser não periódico. Embora, ao longo desse capítulo, nós vamos determinar a transformada de Fourier de alguns sinais periódicos. Outra observação importante é que a transformada de Fourier ela possibilita descrever o nosso sinal como uma soma de exponenciais, uma soma infinita de exponenciais complexas. Ou seja, a base usada aqui para a representação daquele sinal é a base exponencial. Nós temos, portanto, a equação de análise, que faz a análise de um sinal, ou seja, sai do tempo e vai para a frequência, e a equação de síntese, na qual a gente está sintetizando um sinal a partir da sua representação espectral, ou seja, dado o espectro do sinal, essa equação permite fazer a síntese daquele sinal no domínio do tempo. Aqui também vale observar que a presença desse 1 sobre 2π na frente da integral se deve ao uso da representação usando a frequência angular e não frequência em Hertz. Convenciona-se letra minúscula para o domínio do tempo, letra maiúscula para o domínio da frequência. A transformada de Fourier permite tratar sinais que são causais e não causais, dado que a integração é feita de menos infinito até mais infinito no tempo. As funções x de t e x de ômega constituem um par transformado, ou seja, do tempo eu posso ir para a frequência, assim como da frequência eu posso voltar para o tempo. E a função x de ômega mostra como que a energia desse sinal x de t está distribuída entre as diferentes frequências. A frequência em Hertz está relacionada com a frequência angular através da relação ômega igual a 2πf. A transformada de Fourier da resposta do impulso resulta na resposta frequente do sistema, ou seja, h de t produz, quando eu tomo a transformada de Fourier, h de ômega, de forma similar ao que acontecia lá em Laplace, ou seja, se eu tomo a transformada de Laplace de h de t, eu obtenho h de s, ou seja, eu obtenho a função de transferência do sistema. Aqui eu obtenho a resposta frequente do sistema. A transformada direta e inversa pode ser representada usando esse operador f e f na menos 1, e o que ele denota é que eu estou tomando a transformada de Fourier sobre aquele dado sinal, ou eu estou tomando a transformada de Fourier inversa sobre aquele dado espectro. Qual é a condição de existência da transformada de Fourier? Dirichlet estabeleceu 3 condições que, se satisfeitas, garantem a existência da transformada de Fourier de um dado sinal. Quais seriam essas 3 condições? A primeira é a função x de t, ou seja, o sinal x de t, tem que ter um número finito de máximos e mínimos. A função x de t
tem que ter um número finito de descontinuidades, e você vai integrando por partes a função, e a função x de t tem que ser absolutamente integrável. Na prática, portanto, o que a gente conclui? A gente conclui que a transformada de Fourier ela existe para todos os sinais de energia, ou seja, existe para todos os sinais que satisfazem essa relação aqui. Portanto, nós concluímos que a realizabilidade física de um sinal ou de um sistema é uma condição suficiente para a existência da transformada. Vale comentar, para encerrar essa ideia da condição de existência, de que existem algumas funções que não são absolutamente integráveis, para as quais nós também conseguimos determinar o nosso x de ômega. Nós podemos verificar essa condição de existência da integral da seguinte forma. Vamos partir da definição da transformada de Fourier direta. Nós temos, então, que seria dada por a integral de menos infinito mais infinito de x de t e na menos j ômega t dt. Se eu quero que essa integral convirja, eu preciso assegurar que, em módulo, essa integral seja menor do que infinito, ou seja, produza um valor finito. Aplicando, então, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, o que nós teríamos? Nós teríamos a integral, que isso aqui é menor ou igual à integral de menos infinito até mais infinito, do módulo de x de t e na menos j ômega t dt. E isso aqui ainda tem que ser menor do que infinito. Pela propriedade do módulo, nós poderíamos, então, quebrar esse produto como o produto dos módulos. E aí a gente sabe do capítulo 1 e também do capítulo 4 que o módulo de uma exponencial complexa é sempre 1. Logo, o que eu percebo aqui é que essa expressão vai se reduzir à integral de menos infinito mais infinito de módulo x de t dt. E isso tem que ser menor do que infinito. Logo, o que eu percebo aqui? Que desde que satisfeitas as outras duas condições, quanto ao número de máximos e mínimos finito e ao número de descontinuidades finito, se a função é absolutamente integrável, ela tem transformada de Fourier. Quanto ao espectro do sinal, o que nós podemos discutir e avaliar? A transformada de Fourier de um sinal ela é geralmente expressa como x de ômega. Só que x de ômega, na grande parte das vezes, é uma função complexa. E aí eu preciso encontrar um jeito de ilustrar isso graficamente. Nesse sentido, o que costuma ser feito? Você decompõe esse x de ômega no espectro de magnitude e no espectro de fase do sinal. Então, o espectro de magnitude é dado pelo módulo de x de ômega e o espectro de fase é dado por θ de ômega. Essa decomposição, então, gera dois gráficos e com esses dois gráficos eu consigo inferir ou discutir sobre o espectro do sinal. Para sinais que têm valores reais, ou seja, quando o x de t pertence aos reais, o espectro do sinal satisfaz essa característica aqui, ou seja, x de menos ômega é igual ao x complexo conjugado de ômega. A partir disso, o que nós temos então? Nós temos que o módulo de x de menos ômega vai ser igual ao módulo de x de ômega, e nós temos também que o θ de menos ômega vai ser igual a menos θ de ômega. Ou seja, o espectro de magnitude é uma função par em ômega e o espectro de fase é uma função ímpar em ômega. Vale reforçar que esse tipo de conclusão só vale se o teu x de t for um sinal real. Para demonstrar de onde vêm essas duas características sobre o espectro de magnitude ser par e o espectro de fase ser uma função ímpar, quando o sinal x de t é real, vamos olhar aqui o seguinte. X de t é real. Vamos partir da definição da transformada de Fourier direta. Você sai do x de t e vai para x de ômega. Tomamos o complexo conjugado dos dois lados da expressão. E aí percebemos que esse complexo conjugado ele pode operar sobre os elementos internos daquela integral. Então nós teríamos que x complexo conjugado de ômega é igual à integral de x complexo conjugado de t e mais j ômega t dt. Agora, o que a gente percebe? Que como o x de t é um sinal real, tomar o complexo conjugado dele ou não tomar resulta na mesma coisa. Logo, eu poderia eliminar esse complexo conjugado daqui, sobra a exponencial de e mais j ômega t. E aí eu poderia reescrever isso como sendo menos j menos ômega t. Logo, isso é, por definição, a própria transformada de Fourier
quando o ômega é substituído por menos ômega. Logo, concluo que x complexo conjugado de ômega é igual a x de menos ômega. É dessa conclusão que derivam as outras duas. Observem o seguinte agora. Quanto ao módulo. Então, o módulo de x de ômega seria a raiz de x complexo conjugado de ômega vezes x de ômega. Só que nós sabemos que x complexo conjugado de ômega é x de menos ômega. Então, eu poderia substituir aqui e teria, então, a raiz de x de ômega, x de menos ômega. Vamos fazer a mesma análise agora para módulo de x de menos ômega. Quando eu abro isso, eu tenho x de menos ômega vezes complexo conjugado de x de menos ômega. E aí eu observo dessa mesma relação aqui, que se eu passo esse complexo conjugado para o outro lado, o que eu tenho? Eu tenho, então, que x de ômega é igual ao complexo conjugado de x de menos ômega. Logo, isso aqui poderia ser substituído por x de ômega. E aí eu caio aqui e observo que as duas expressões são iguais, portanto, o módulo de x de ômega é igual ao módulo de x de menos ômega. E isso confirma que o espectro de magnitude de uma função real é par. Quanto ao espectro de fase, vamos fazer a seguinte análise. Vamos partir de x de menos ômega. O que a gente sabe? A gente sabe que isso seria igual ao módulo de x de menos ômega vezes e na mais j θ de ômega, onde o ômega é feito igual a menos ômega. Logo, eu tenho o módulo de x de menos ômega e mais j θ de menos ômega. Eu sei que essas duas funções são iguais, logo, poderia escrever dessa forma aqui. Também poderíamos observar o seguinte. Partindo de x de menos ômega, a gente sabe que isso é igual a x complexo conjugado de ômega. Afinal de contas, nós comprovamos isso na primeira demonstração. Logo, eu poderia, então, trocar x de ômega por módulo, ou seja, decompor, vezes exponencial da fase, e deixar o complexo conjugado lá fora. Esse complexo conjugado, posso, então, distribuir aqui nesse módulo e também nessa exponencial. Nessa exponencial, o que vai acontecer aqui? O sinal dela vai mudar, e o complexo conjugado do módulo é o próprio módulo, né? Porque o próprio módulo já resultaria no valor real, logo o complexo conjugado de um valor real não muda nada. Então isso aqui poderia ser eliminado, sobra ali módulo de x de ômega. E aí o que a gente percebe? Se eu comparo essa expressão com essa aqui, a gente conclui que nessa a fase é mais θ de menos ômega, e nesse outro caso, a fase é menos θ de ômega. Logo, eu concluo, então, que o espectro de fase é uma função ímpar, ou seja, θ de menos ômega é igual a menos θ de ômega. E isso confirma aquela característica que nós observamos para o espectro de sinais reais. No capítulo anterior, que tratava da transformada de Laplace, eu comentei com vocês que a transformada de Laplace era uma generalização da transformada de Fourier. Logo, a gente pode, a partir da transformada de Laplace, obter a transformada de Fourier. Como que isso se dá? Vamos relembrar a definição da transformada de Laplace, está aqui. E na transformada de Laplace, o que nós temos no expoente aqui da exponencial seria menos st, onde o s é dado por sigma mais j ômega. Se eu faço o sigma igual a zero, o que sobra ali na exponencial seria e na menos j ômega t, que resulta na própria definição da transformada de Fourier. Portanto, para obter a partir da transformada de Laplace a transformada de Fourier, basta fazer S igual a j ômega. Com isso, eu saio da transformada de Laplace e obtenho a transformada de Fourier. O que é importante lembrar aqui? Que a transformada de Fourier de um sinal ela só pode ser obtida a partir da transformada de Laplace se a região de convergência daquela transformada de Laplace inclui o eixo j ômega. Por exemplo, se eu tiver um sinal cuja transformada de Laplace seria 1 sobre S mais A e a região de convergência se estende à direita do polo, ou seja, incluindo o eixo j ômega aqui, quer dizer que eu posso, então, a partir daquela transformada de Laplace, obter a transformada de Fourier. Só para exemplificar, esse parzinho nós já determinamos no capítulo anterior, capítulo 4.
nós temos que a transformada Laplace de e na menos at ou de t é 1 sobre s mais a, RE de s maior do que menos a. Se eu quero determinar a transformada de Fourier a partir dessa transformada Laplace, o que nós vamos fazer? Vamos fazer S igual a J ômega, e vamos assumir que a região de convergência inclui o eixo J ômega, e a partir disso, o que eu tenho? Eu tenho então que x de S para S igual a J ômega seria igual a 1 sobre S mais A para S igual a J ômega. Logo, o que eu tenho então é que x de ômega seria igual a 1 sobre J ômega mais A. E essa seria a transformada de Fourier desse dado sinal que nós temos aqui.